Nicola, há novidades do estádio do Vasco? Pergunta do Wagner Aragão. Wagner, sobre o início das obras, ainda não. O Vasco vai precisar terminar seu projeto. São uma série de questões burocráticas. A primeira delas, a obtenção definitiva dos mais de 600 milhões de reais daquele movimento de venda do potencial construtivo. Tudo bem encaminhado, mas as questões burocráticas ainda não permitiram que o dinheiro entrasse. E, em paralelo a isso, o Vasco também precisa definir todo o cronograma de obras com a sua parceira da reforma do estádio, reforma que vai durar mais ou menos 3 anos, tá? E já está definido que o Vasco vai jogar durante todo esse período no Newton Santos a um custo de 250 mil reais de aluguel por partida. O Botafogo deixou claro no acordo entre as partes que se houver algum problema de agenda do jogo do Botafogo ou algum show, aí o Vasco precisa buscar uma outra alternativa, mas o Newton Santos será a casa Cruz Maltina durante esse período de 3 anos de obras, tá? Obrigado pelo superchat, deixa eu registrar outras perguntas. Nicolas perguntando para mim sobre a Barca no Vasco. É assim, jogadores emprestados, nenhum faz parte dos planos para voltar, então todo mundo que está emprestado não volta. E entre os atletas que estão no elenco que não fazem parte dos planos, ou entre os atletas cujo contrato se encerra no fim do ano e fazem parte dos planos, só tem um, que é o Puma Rodrigues. Todos os outros cujo contrato está se encerrando, eles não devem ficar, tá bom? Hora de falar sobre um atacante que já esteve nos planos do Atlético Mineiro e que, ao que tudo indica, deixará o Godoy Cruz. Eu me refiro a Santi Andino, atacante de 20 anos de idade, titular absoluto do Godoy Cruz e jogador da seleção argentina sub-20. Jogou Sul-Americano e Mundial nessa temporada. Pois bem, o Godoy Cruz foi rebaixado para a segunda divisão do futebol argentino no sábado depois de mais um empate. Campanha ruim de uma vitória, 9 empates e 6 derrotas. Godoy Cruz que havia sido eliminado pelo Atlético Mineiro na Sul-Americana, e foi nesses 2 confrontos que o Santi Andino chamou muita atenção de dirigentes do Atlético. Ele inclusive marcou o gol do Godoy Cruz na derrota por 2-1 de virada na Arena MRV. Godoy Cruz decidiu que precisará vender o Santi Andino para fazer dinheiro, o jogador avaliado em 5 milhões de euros. Enorme oportunidade para o mercado brasileiro, de um atleta jovem, promissor, com boa finalização, drible e velocidade. É o tipo do ponta em extinção. Por uma cifra relativamente aceitável, 5 milhões de euros é o que se imagina que possa fazer negócio. Temporada atual com a camisa do Godoy Cruz de 30 partidas, 6 gols e 3 assistências. Primeiro rebaixamento do Godoy Cruz em 17 anos, até por isso necessidade urgente de fazer dinheiro. Você, torcedor do Galo, lembra do Santi Andino? Gostaria de vê-lo jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Renan Lodge. Surgiu durante o final de semana a especulação de que o Lodge pode continuar no Atlético Paranaense. Vale a lembrança de que o lateral esquerdo, que conseguiu uma liminar para rescindir seu contrato com o Al Hilal, vem mantendo a forma física no Atlético Paranaense. O jogador ainda espera por uma decisão definitiva da FIFA, mas ao que tudo indica, terá a condição de jogar escolhendo o seu próximo clube. E a especulação de que o Atlético, conseguindo a promoção para a primeira divisão, estaria mais perto de contratar um Lodge não é real. Na manhã dessa segunda-feira, conversei com o representante do Renan Lodge, o Pablo Miranda, e ele falou que a chance de ficar no Brasil é 0. Lodge nem trabalha com essa possibilidade, o Furacão nunca procurou para discutir tal alternativa. Hoje o Lodge está decidido a voltar para o futebol europeu, a proposta da Itália, de Portugal e da Inglaterra. Um dos interessados na Inglaterra é o Nottingham Forest. Definição deve acontecer ainda no ano de 2026, até para que ele possa, em janeiro de 2027, já se apresentar ao novo clube e iniciar parte de pré-temporada. Dia 17 de novembro de 2025, seja muito bem-vindo, um ótimo dia. Vamos aos destaques do nosso café. Troca concluída com o sucesso do nosso gramado em São Januário. Os nossos atletas convocados voltam a tempo ou não? Quem atuou já no primeiro jogo da data FIFA? Vamos falar sobre os laços que estão cada vez mais estreitos envolvendo Vasco e Crefisa. Vamos falar também sobre Newton Santos, a casa do Vasco, a partir de 2026. Tudo isso e muito mais agora, os nossos destaques. E Matheus Cunha no Vasco também, claro. Tudo isso é agora. Antes, chega deixando o seu like, comenta, compartilha e, claro, se inscreve no nosso canal. Vamos crescer de novo, porque na data FIFA dá uma parada, mas agora é hora de pensar. Jogo do Grêmio, quarta-feira, e a gente vai transmitir também. Ontem, o meu amigo Leonardo Baran trouxe uma entrevista com o Matheus Cunha, ele está acompanhando a seleção brasileira.
E o Matheus, mais uma vez, deixou muito claro o desejo dele em atuar um dia com a camisa do Vasco, né? Falou sobre a amizade com o Felipe Coutinho, com o Douglas Luiz, que são padrinhos de casamento dele. E Leonardo Baran trouxe essa informação. Vale muito a pena assistir o vídeo, porque o Matheus seria muito legal um dia vestir a camisa do Vasco, jogar em São Januário, toda a história que ele já ouviu e tal. E ele acompanha também e disse que é torcedor do Vasco da Gama. Porra, seria sensacional. Imagina que uns 3, 4 anos, Matheus Cunha no Vasco, 5 no máximo. Opa, coisa linda. Bom, bacana. Aliás, falando em tempo, daqui a 3, 4, 5 anos, ontem eu fiz uma live, e eu vou deixar ela aqui no final, ela vai aparecer aqui. Pronto, vou deixar ela aqui, no cantinho superior esquerdo meu, que é o seguinte. Falei sobre Nilton Santos. O Vasco encaminha um acerto para jogar no estádio do Botafogo a partir de 2026, até 35 jogos por temporada, né, pagando aluguel 250 mil, como noticiou semana passada o pessoal do GE, mas o acordo é até 35 jogos por temporada que o Vasco for o mandante, obedecendo o calendário que tem o Botafogo, e também shows no estádio Nilton Santos. Por que o Engenhão sendo escolhido? Capacidade similar ao novo estádio do Vasco da Gama, que deve começar a reforma a partir de abril. Você consegue ampliar a experiência com o sócio torcedor do Vasco. Você consegue ter, nesse acordo, bares, estacionamento, camarotes, enfim, outras receitas também. Alguém pode fazer as contas e falar assim, pô, faz mais 35 jogos, 19 como mandante, Campeonato Brasileiro. Só que aí você setua os 2 clássicos que serão no Maracanã. Aliás, uma outra notícia que eu trouxe. O Vasco vai pedir a ampliação do contrato, fazendo um aditivo, mudar de 8 para 10 datas no Maracanã. Vai ver se consegue. Tem uma boa relação com o Flamengo para construir essa ampliação e vai tentar fazê-la de forma contratual também. Mas por que 35 jogos? Então vamos excetuar os 2. Ou vamos botar os 3, né? Então sobram 16 no Campeonato Brasileiro. Tem Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil e tem competição internacional. Então você garante um número maior, né? Caso você vá avançando e chegue às finais da competição, para não ter nenhuma surpresa. Bom, outra notícia que a gente traz para vocês também fala sobre os jogadores convocados, né? Cuesta, Andrés Gomes, Paulo Henrique e Puma. Puma não jogou, o amistoso primeiro do Uruguai. Paulo Henrique não saiu do banco contra Senegal. A seleção brasileira está na França para enfrentar a Tunísia. Está em Lille. O jogo é amanhã. Cuesta jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo com dores no braço, mas segundo as informações que vêm dos Estados Unidos, onde a Colômbia enfrenta amanhã a Austrália em Nova York, não preocupa, ele foi substituído pelo Lucumi e o Andrés Gomes não saiu do banco. Pô, Fábio, dá tempo dos caras chegarem, a viagem é longa, né? Aproximadamente 13 horas de Nova York para Porto Alegre. Estão fora. E aí vem uma dúvida, Hugo Moura ou Lucas Oliveira? Aliás, esse é o tema do nosso Na Conta KTO ao meio-dia, é um dos temas que nós vamos abordar no nosso Na Conta KTO. Bom, antes de entrar para falar sobre Gramado e também as relações estão cada vez ficando mais estreitas entre Vasco e Crefisa, quero agradecer aqui a galera do Motochef. Olha, muito legal as 2 camisas que eu ganhei de presente do timaço Motochef. Ter uma scooter elétrica nunca foi tão fácil, cada vez mais estilosa. E aí, o Diego, que é o diretor de marketing, agradeço demais a ele, a toda a direção da Motochef, que mandaram para mim, eles mandaram 2 lindas camisas. Aí ontem eu recebi aqui no CJ, que é bacana demais, Motochef. Que dá mais economia, estilo, praticidade para o seu dia a dia e é líder em mobilidade elétrica do Brasil. Deixa a tela aqui assim, no meu ombro. Falei para ele, Diego, camisa do Vasco é o estilo, tanto faz. Qual é a mais bonita, a preta ou a branca? Comenta aí, bota aí no comentário. Para mim tanto faz, que as 2 são lindíssimas. Com patrocínio renovado para a próxima temporada do Motochef. Muito obrigado mesmo, é patrocinador do Vasco, então a gente sempre apoia também. Bom, esse é o vídeo que você está vendo aí, divulgado pela Greenleaf, realizada com sucesso, né, a reforma do gramado, né, da forma que foi proposta. O plantio está feito, fim de semana intenso de trabalho, de retirada dos últimos dias até o plantio dos rolos de 15 metros que chegaram da fazenda em Saquarema. Agora é trabalhar com a irrigação, o tempo, até o dia 28, para que esse gramado esteja verdinho, né? E a Greenleaf segue trabalhando firme e forte para dar qualidade ao estádio de São Januário, no seu gramado, que deve ficar aberto até abril. A tendência é que a reforma comece somente depois de abril. Você viu aí na nossa thumb que os laços estão cada vez mais estreitos entre Vasco e Crefisa. Eu vou explicar como. Já começou lá atrás, quando na campanha eleitoral, quando o José Roberto Lamáquia, dono das empresas Crefisa, Faculdade das Américas, Crefipar, enfim, existem algumas empresas que o senhor José Roberto Lamáquia, esposo da Leila Pereira, que não gosta muito dos holofotes, apareceu em público, fez inclusive uma menção ao Pedrinho, disse que apoiava realmente, a relação deu uma estremecida. Segundo eu soube nos bastidores, algumas promessas não foram cumpridas, e aí eles tiraram o time de campo, o que irritou o presidente. Tanto que na entrevista que ele me deu exclusiva no fim do ano passado, ele disse que não falaria sobre o tema e repetiu isso em algumas outras entrevistas. Foi por conta disso. Ficou chateado que algumas promessas não foram honradas. Bom, o tempo passou, pessoas inteligentes, do bem,
se reencontraram, se reaproximaram e aí começaram a costurar novas parcerias. A primeira foi através de um empréstimo, DIP, que está proposta na recuperação judicial. O Vasco precisa ter um fôlego e 80 milhões de reais estão sendo aportados no Vasco da Gama para poder manter a folha aí até o final do ano em dia, não ter nenhum atraso, enfim, o fluxo de pagamento não ser comprometido. Mas eu soube que 5 milhões serão aportados para os esportes amadores. Eu tinha visto uma notícia na sexta-feira sobre o Vasco estar fechando uma parceria para ajudar no futsal e também no basquete. No basquete o Vasco não vem bem no NBB, perdeu todas. Com muita dificuldade conseguiu montar um time, né? Porque houve uma saída do antigo patrocinador ou barra administrador e o Vasco se viu aí com muita dificuldade, mas conseguiu manter a vaga e está disputando. Mas o que eu soube dos 5 milhões, 3 estão sendo destinados ao remo, na aquisição de flotilhas, na renovação de outras embarcações, na manutenção da sede, enfim, tudo que envolve o remo, e 2 milhões serão utilizados no futsal e também no basquete. Não está descartado, inclusive, porque eles vêm através de incentivos, de projetos incentivados, que haja no final desse ano ainda um show vascaíno, na virada vascaína, e aí essa arrecadação consiga aí, ajudar também no Vasco da Gama para esses projetos do futsal e também do basquete. Então, cada vez mais estreitos os laços, Vasco e Crefisa, isso nos leva a entender que lá na frente pode dar match, pode dar grandes negócios, porque a presidente Leila Pereira, que virou uma gestora de mão cheia do Palmeiras, tem mandato até 2027, daqui a 2 anos. O presidente Pedrinho tem mandato até o final de 2026. Procura-se um sócio investidor para a nossa SAF. Quem sabe as datas não vão batendo e a coisa vai caminhando. E depois do mandato da Leila Pereira, ela não vem assumir uma cadeira na SAF do Vasco. Nada disso. Está descartado. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho, uma ótima semana e vamos juntos, ao lado da nossa paixão, que é o Vascão da Gama e o seu canal